Quando ele se aproximou da minha mesa com aquele sorriso torto e o paletó recém-ajustado, eu já sabia. A sala inteira já sabia. Só ele ainda achava que estava no controle da situação. Aquele era o dia em que ele finalmente assumiria a presidência da concessionária que meu pai construiu com as próprias mãos, tiolo por tiolo, paica por paica. Mas o que ele queria, no fundo, não era apenas um cargo. Ir a me humilhar, me apagar da história da empresa, rasgar meu nome dos papéis, como se eu nunca tivesse passado de um funcionário qualquer. Ou pior, um obstáculo entre ele e o poder absoluto. Ele parou em frente à minha mesa, ajeitou a gravata com toda a arrogância que só alguém mimado desde a infância poderia ter, e disse alto o suficiente para toda a recepção ouvir: "O conselho aprovou minha posse hoje de manhã. A partir de agora, eu sou o presidente. E você está fora." Vai esvaziando sua mesa. Por um segundo achei que fosse uma brincadeira de mau gosto. Mas não. Ele não riu. Ele queria mesmo me tirar dali, na frente de todos. Queria que eu me sentisse pequeno. Indecitude. Os olhos das secretárias vacilaram. Os mecânicos pararam de bater ferramentas. O segurança que sempre tomava café comigo no intervalo ficou travado no canto. Ninguém disse nada. Nenhum "isso está errado". Só silêncio. Ou silêncio de quem não quer se meter, de quem tem medo de ser o próximo. Eu podia ter respondido. Podia ter feito um escândalo. Mas só respirei fundo. Porque ali, naquele instante exato, eu entendi que ele não sabia. Ele não fazia ideia. Meu irmão achava que estava me expulsando da empresa. Mas não sabia que 2 anos antes, quando meu pai adoeceu, ele me chamou em segredo e disse: "Um dia eu parti, quero que você tenha algo seguro. Esse prédio. Só ele e o restante eu deixo para vocês dividirem. Mas o lugar que abrigou meus sonhos é seu." Na época achei exagero. Mas comprei o prédio legalmente, em um acordo documentado, homologado e silencioso. Não cometi o erro de contar a ninguém. Nem para meu irmão. Especialmente não para ele. Então quando ele me mandou sair, eu apenas levantei, peguei minha caneta preferida e coloquei no bolso. A mesma caneta que usei para assinar o contrato de compra daquele prédio. A mesma que hoje está guardada comigo como lembrança da maior jogada silenciosa da minha vida. Ele me humilhou na frente de todos, achando que tinha vencido, mas estava apenas cavando o próprio buraco, porque o que ele não sabia era que o chão onde ele estava pisando J. era meu. E agora me diz uma coisa com sinceridade. Você já foi traído por alguém da própria família? Já sentiu a dor de ser arrancado de um lugar que você ajudou a construir, como se sua história não valesse nada? Say some comment. Aqui embaixo de que cidade você está assistindo, e já deixa o like, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Porque essa história é real, e a virada está apenas começando. Meu nome é Davi e durante 17 anos eu fui o braço direito do meu pai na administração da nossa concessionária. Era uma empresa familiar, mas com um nome forte na cidade. Tínhamos credibilidade, tradição e uma clientela fiel que confiava na gente mais do que em qualquer outra loja. Desde jovem, eu sempre fui o mais responsável. Enquanto meu irmão caçava festas, carros importados e viagens, eu mergulhava nos relatórios, nas planilhas e nas decisões difíceis. Muitas vezes fui eu quem evitou o colapso financeiro da empresa, quando uma crise apertava e os números... Fui eu que fiquei acordado de madrugada cuidando da papelada para que os funcionários recebessem em dia. Mas mesmo fazendo tudo isso, meu pai nunca me prometeu herança nem favoritismo. Ele era duro, muito duro. Dizia que tudo que tínhamos era fruto do esforço dele, e que nada estava garantido para ninguém. Com o tempo aprendi a respeitar isso. Mas meu irmão, ele era o oposto. Sempre quis o reconhecimento sem esforço. Sempre buscou o topo sem subir degrau por degrau. Quando nosso pai ficou doente, ele mal aparecia no hospital. Só vinha quando alguém da família insistia. E mesmo assim sempre com pressa. Foi ali que eu senti que algo estava para mudar. Que o fim da era do meu pai se aproximava menos. E com ela, o início de uma disputa silenciosa que ninguém queria encarar. Antes de partir, meu pai me chamou numa manhã fria de sábado. Ele já estava muito abatido, a voz fraca, mas os olhos ainda firmes. Disse: "Não posso controlar o que vai acontecer entre vocês dois, mas quero que você tenha algo sólido. Não é presente. É justiça. A escritura do prédio. Está tudo documentado. Só você e eu sabemos." Eu fiquei em choque e nunca pedi nada. Nunca imaginei que ele faria isso. Mas ele foi categórico. Me disse que o prédio era o coração da empresa menos e que mesmo que meu irmão ficasse com o nome, com as ações e com os carros, ele jamais deveria tirar isso de mim. E assim foi. Comprei o prédio com recursos que economizei ao longo dos anos, seguindo a vontade do meu pai. Fiz tudo legalmente, em silêncio, e continuei trabalhando, normalmente, como se nada tivesse mudado. Quando meu pai faleceu,
O testamento foi lido, meu irmão ficou com a maior parte da empresa e eu não discuti. Não levantei objeções. Vi nos olhos dele a sensação de vitória, como se finalmente tivesse vencido uma guerra que ele mesmo inventou. Ele assumiu a presidência e, em menos de 2 meses, começou a mudar tudo. Demitiu funcionários antigos, trocou fornecedores confiáveis por parceiros dele e foi pouco a pouco transformando a concessionária num palco de vaidade. E mesmo assim, eu continuei lá, trabalhando calado, tentando proteger o que podia, até o dia em que ele decidiu me tirar também, de forma cruel, na frente de todos, como se eu fosse um estorvo. O irmão que ele nunca quis, mas que sempre ofuscou ele sem querer. E é aí que vem a quebra, porque o que ele não sabia era que, mesmo assinando minha demissão, ele não poderia tocar na estrutura do prédio sem a minha autorização. E a concessionária funcionava inteira ali dentro. Ele era o dono do negócio, mas o espaço físico, o solo onde tudo acontecia menos, já era meu. E naquele exato momento, ele tinha acabado de declarar guerra no quintal que já me pertencia. Naquela manhã, depois que saí pelas portas de vidro da recepção, todo mundo pensou que eu tinha sido derrotado, que aquele era o fim da minha história na empresa. Mas o que ninguém via era o que se passava do lado de dentro, não da empresa, mas de mim. Eu não sentia raiva. Senti um tipo diferente de dor. A dor de quem viu algo ser tomado à força por alguém que compartilha o seu sangue. Só que junto com essa dor veio a clareza. Eu não precisava me defender. Não precisava gritar, nem devolver a humilhação na mesma moeda. Tudo que eu precisava era esperar o momento certo. E eu vi. 2 dias depois da demissão, o prédio começou a tremer, não fisicamente, mas administrativamente. Com a minha saída, vários processos internos pararam. Eu cuidava de áreas que ele nunca entendeu. Orçamentos, contratos, licitações. Ele achou que poderia simplesmente contratar alguém e me substituir. Mas esqueceu que confiança e memória não se compram em currículos. Um cliente antigo ligou, pedindo para falar comigo. Quando soube que eu havia saído, cortou o fornecimento de peças. Um parceiro financeiro me chamou para almoçar e me disse: se você quiser abrir outra concessionária, a gente banca. A empresa sem você não dura 1 ano, mas eu ainda não queria partir para o ataque. Eu queria que ele sentisse o que era liderar sozinho, sentisse o peso da cadeira onde ele achou que podia se sentar sem ter sustentação, nos bastidores. Ele começou a se desesperar, e foi aí que vieram os primeiros erros dele. Reformas no espaço sem autorização, mudanças estruturais no prédio que precisavam do aval do proprietário. E quem era o proprietário? Eu silenciosamente fui recebendo notificações dos órgãos competentes. Cada modificação ilegal, cada alteração sem comunicação, tudo registrado. Quando ele decidiu fechar a oficina por 1 semana para instalar um novo sistema de ventilação, sem me consultar, sem sequer saber que precisava menos, foi ali que eu decidi agir. Fui pessoalmente até a administradora e exigi a paralisação das obras. Legalmente, o prédio não podia sofrer nenhuma intervenção sem minha autorização. E ali, diante da equipe dele, do engenheiro, do arquiteto contratado e do responsável pela obra, eu mostrei a escritura. O papel original, com firma reconhecida, data de 2 anos atrás, e uma cláusula clara: nenhuma modificação estrutural sem o consentimento do proprietário legal do imóvel. Ele ficou pálido. Tentou argumentar, disse que era um mal-entendido, que eu devia ter avisado. Mas a verdade é que ele nunca quis ouvir. Nunca se interessou pelo que meu pai nos dizia em particular. Sempre achou que tudo seria dele por direito, menos como se fosse uma coroa esperando um herdeiro preguiçoso. O mais irônico é que naquele momento, ele ainda achava que dava tempo de consertar as coisas. Mas o efeito dominó já havia começado. A paralisação da obra gerou atrasos nos agendamentos, perdas financeiras, cancelamentos de clientes importantes. A empresa começou a sangrar devagar, como um vazamento interno que vai encharcando tudo antes de arrebentar. Enquanto isso, eu continuei no meu canto, sem espalhar a história, sem fazer escândalo, apenas aguardando, e cada passo que ele dava menos tentando reformar sem autorização, tentando vender parte da estrutura sem saber que o prédio era meu, só servia para cavar mais fundo o buraco onde ele mesmo havia se colocado. Até que um dia, ele me ligou. A voz não tinha mais arrogância. Era de desespero. Davi, a gente precisa conversar. Eu não sabia. Eu achei que o prédio fosse da empresa. Eu ouvi tudo em silêncio. E naquele momento entendi. Ele não me expulsou por causa da empresa. Ele me expulsou porque queria apagar o meu legado, me transformar em ninguém. Só que esqueceu que a base da empresa literalmente era minha e que sem base, nenhum império se sustenta. Nem mesmo um império de fachada como o que ele tentou construir. Mas o mais curioso dessa história é que mesmo quando tudo parecia prestes a desabar,
Eu ainda tinha um trunfo nas mãos. Um documento que ele não sabia que existia. Antigo, assinado pelo nosso pai, escondido num cofre. E esse papel seria o golpe final, mas isso é o que você vai entender no próximo capítulo dessa história. O que ele não sabia menos, e que mudaria completamente o rumo da história, menos estava guardado num envelope pardo, fechado com lacre dentro de um cofre que meu pai deixou para mim com instruções claras. Só abra isso se as coisas saírem do controle. Na época, eu não entendi. Era um documento selado com firma reconhecida e testemunhas. Eu deixei guardado, respeitando a vontade do meu pai. Mas quando o prédio começou a virar um campo de guerra entre o que era meu por direito e o que ele tentava tomar à força, eu soube que a hora tinha chegado. No dia seguinte, a ligação dele foi até o escritório da empresa. Ele havia marcado uma reunião de reconciliação. Queria conversar. O mesmo homem que me humilhou publicamente agora oferecia café, puxava a cadeira e sorria com a cara de quem finalmente entendeu que o jogo mudou. Mas eu não fui ali para ouvir desculpas. Fui para encerrar um ciclo. Quando sentei, ele começou o discurso, disse que sentia muito, que tudo não passou de um mal-entendido, que achava que o prédio era da empresa porque ninguém nunca disse o contrário. Disse que o pai deveria ter sido mais claro, e que talvez a gente pudesse pensar em algum tipo de sociedade, uma forma de consertar as coisas, né? Eu ouvi tudo. Deixei ele se enrolar nas próprias palavras. E só então tirei o envelope do paletó. Coloquei sobre a mesa, com calma. Ele franziu a testa. Perguntou o que era aquilo, e eu disse: a carta do papai. Ele hesitou, abriu o envelope com as mãos trêmulas, e à medida que lia, o rosto dele ia se desmanchando. O documento dizia o seguinte: caso após minha partida, meus filhos entrem em conflito pela empresa, este documento serve como último desejo meu. O prédio foi vendido legalmente a Davi, e com isso, ele tem autoridade plena sobre o espaço. Mas, além disso, este contrato garante a ele o poder de revogar qualquer operação da empresa que envolva o uso físico da estrutura, caso haja abuso de autoridade, demissão sem justa causa ou tentativa de usurpação. Essa cláusula entra em vigor automaticamente se Davi for desligado da empresa sem motivo legal. Meu irmão paralisou, porque ao me demitir por capricho ele ativou exatamente o que o documento previa: a cláusula de revogação. Em outras palavras, a partir daquele momento eu tinha respaldo jurídico para impedir qualquer operação ali dentro. A empresa só poderia continuar existindo com minha autorização expressa. E eu tinha o poder de barrar tudo menos contratos. Vendas, entrada de veículos, circulação de funcionários, tudo. Ele tentou argumentar. Disse que isso não era justo, que o Will estava acabando com tudo. E foi ali que eu explodi. Não com raiva, mas com verdade. Você me expulsou da empresa do nosso pai como se eu fosse um intruso. Você quis apagar a minha história. Me humilhou na frente de todo mundo. E agora quer que eu esqueça tudo só porque a bomba caiu no seu colo? Não. Chegou a hora de você entender o que é ser responsável por algo. De verdade. E deixei uma cópia do contrato sobre a mesa. Disse que o original já estava com meu advogado. E que a partir daquela data, qualquer atividade comercial ali dentro deveria ser suspensa por 72 horas para análise e renegociação de uso. Aquilo foi o golpe final. Em menos de 3 dias a concessionária parou. Clients remarcando. Fornecedores suspendendo entregas. Funcionários sem orientação. A estrutura havia ruído, mas não por minha causa. Ela desabou porque ele construiu tudo sobre vaidade, não sobre valores. E então, na madrugada do 3º dia, ele me mandou uma mensagem curta: precisamos conversar. Estou pronto para ouvir. Foi a primeira vez, em anos, que ele me procurou não como rival, mas como alguém disposto a reconhecer que errou. E mesmo assim eu sabia. O dano já estava feito. A relação que ele quebrou, a confiança que destruiu, nada disso voltaria tão facilmente. Mas o que viria depois seria ainda mais inesperado. Porque aquela história ainda não tinha terminado. Naquela manhã de sábado, 3 dias após a suspensão das atividades, eu estava sentado na antiga sala do meu pai, onde ele costumava tomar decisões importantes, cercado de silêncio. Eu olhava pela janela o pátio vazio da concessionária. A Mespaco Q, por anos, viveu cheio de movimento, de vozes, de trabalho. E agora, pela primeira vez desde a fundação da empresa, tudo estava parado. Meu irmão entrou sem bater. Vestia a mesma roupa do dia anterior, olhos fundos, cabelo bagunçado, mas pela primeira vez, sem aquela arrogância. Ele parou diante de mim e disse, com a voz baixa: você venceu. Mas não havia vitória ali. Não foi por vingança, não foi um jogo. Foi apenas a consequência de tudo que ele ignorou, tudo que negligenciou,
tudo o que destruiu quando escolheu o orgulho. No lugar do respeito, eu não respondi. Deixei ele sentar, e foi ele quem começou a falar. Pela primeira vez em anos, ele falou sem armadura. Contou que sempre sentiu que nosso pai confiava mais em mim, que desde pequeno se via como o segundo, e que teve a chance de assumir, quis provar que podia comandar, mas no fundo, o que ele queria mesmo, era ser visto, reconhecido, e aí fez tudo errado. Disse que me demitir foi uma forma de se sentir dono, que ao me tirar da empresa achou que finalmente conseguiria ser respeitado. Mas o respeito ele descobriu tarde demais. Não vem da força, vem da postura, do exemplo, do caráter. Ele chorou. Sim, aquele mesmo irmão que me humilhou diante de todos. Agora chorava, dizendo que não sabia mais o que fazer. Disse que não queria perder tudo, que não queria perder o irmão. Me pegou desprevenido. Não porque eu sentia pena, mas porque pela primeira vez vi ele como realmente era, um menino perdido dentro de um terno grande demais. A história da nossa família estava ruindo não por causa de negócios, mas por orgulho mal resolvido, por competição cega, por feridas que nunca foram tratadas, e aí num silêncio longo, eu tomei a decisão mais difícil de todas. Abri a gaveta, peguei uma nova pasta e coloquei sobre a mesa um contrato de locação. Simples, claro, com uma cláusula objetiva, uso autorizado do prédio sob condições de cogostal e retorno do antigo sócio às funções administrativas. Meu irmão olhou o documento e perguntou, confuso: "Você vai me deixar continuar aqui?" E eu responde: "Eu não quero destruir o que o pai construiu, mas também não vou permitir que continue sozinho. Se quiser salvar essa empresa, a gente vai fazer isso juntos. Ou ela fecha." Ele leu o contrato em silêncio e assinou. Não como quem assina um papel, mas como quem aceita pela primeira vez, que precisa de ajuda. E naquele momento eu soube que algo havia mudado. Não na empresa, mas entre nós. Porque o maior legado que meu pai deixou não foi um prédio, nem carros. Foi a lição de que nenhuma estrutura se sustenta sem base e que a base muitas vezes é o perdão. Os meses seguintes foram duros. Tivemos que reconquistar fornecedores, reorganizar equipes, reverter prejuízos, mas aos poucos a concessionária voltou a respirar. Com erros, acertos, reuniões tensas e decisões divididas. Mas voltou, e com ela, algo inesperado também floresceu. A relação entre dois irmãos que pela primeira vez pararam de competir e começaram a construir. Hoje, ainda há feridas. Ainda há memórias daquela demissão pública, daquele olhar de desprezo, daquela dor que não se apaga com um pedido de desculpas. Mas há também um respeito que nasceu do fundo do poço. Um elo reconstruído com paciência e verdade. E o mais irônico de tudo é que aquele cofre onde meu pai deixou o último documento, aquele envelope com a cláusula final, ainda está lá. Agora vazio, mas guardado, porque no fim foi ele que evitou uma tragédia. E também foi ele que nos obrigou a sentar, ouvir e recomeçar. A concessionária hoje tem outro nome, um nome escolhido por nós dois. Base Firme Veículos. Porque não importa o quanto a fachada brilhe, say a base for fragile. Tudo desmorona. E agora eu entendo, o prédio que era meu por direito, hoje abriga algo muito maior do que carros. Ele abriga a reconciliação de uma família que quase foi destruída pelo próprio orgulho. E se você chegou até aqui, talvez também carregue mágoas de alguém da sua família. Talvez esteja esperando que o outro se arrependa. Talvez tentando recomeçar. E se for o caso, eu só posso te dizer uma coisa. Às vezes o que parece o fim é só a fundação de algo novo. Porque até a estrutura mais sólida precisa de rachaduras para que a luz entre. E no nosso caso, a luz entrou quando tudo escureceu.